Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. Já estou aqui presente também. Ok. Ok. Bom, parece que o apoio nos deixou, viu que estava tudo ok, deve ter ido para outra sala. Vocês me ouvem bem? Isso? Eu estou sem microfone. Se não estiver ouvindo, já Sim, vou. Ah, que bom. eu Sim, estou Bruno. Tudo ouvindo certinho o bem. som. Bom, podemos começar então, para respeitar o horário aí, né? Vamos. À medida que eu acredito que o Congresso vai administrar essa questão de entrada e saída, porque eu não quero me preocupar com isso, não. Autorização de entradas, acredito que só a coordenação mesmo, né? Quem for chegando aí para participar com perguntas ou sugestões, né? Bom, então, vamos dar início à nossa sessão paralela, né? Que estava previsto para as 11h20 com esses dois trabalhos, né? Como vocês já sabem, cada um de vocês vai ter 15 minutos para apresentar. Eu vou fazer alguns comentários, né, durante até 10 minutos e está previsto 5 minutinhos para perguntas do público. Até agora não temos público. Se aparecer alguém, a gente abre aí um tempinho para essas perguntas, né? Então, o primeiro trabalho vai ser apresentado uma análise comparativa dos impactos do CPC 06, R2 e FRS 16 das empresas de telecomunicações, comércio e transporte aéreo listadas na B3. Então, vou passar a palavra para o apresentador André, não é isso, André? Isso, professora. Fique à vontade. Tá ok. Eu vou me apresentar rapidinho, que eu esqueci. Eu sou professora Ana Lúcia, da UF, da Universidade Estadual de Feira de Santana, fiz doutorado aí na USP, e sempre participo do congresso, né, antes como aluna e agora como professora, sempre tenho oportunidade de participar ou apresentando trabalho, ou debatendo, ou participando dos consórcios de doutorado, né, é sempre uma boa oportunidade para essa troca que a gente estava comentando aí no início. É isso. Pode ir. Devolvo a Ok, palavra. obrigado. Ok, professora, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é André, sou autor do artigo junto com a Clarice e com o professor Tiago. Nós somos do programa de Ciências Contábeis da UFRJ e o nosso título de pesquisa é uma análise comparativa dos impactos do CPC R2 e FRS 16 das empresas de telecomunicações, comércio e transporte aéreo listadas na B3. O nosso contexto de pesquisa, ele nasce a partir da análise da própria norma, que foi emitida pelo IASB, a FRS 16, que foi substituída, na verdade, que substituiu a IAS 17, que era a antiga norma de arrendamento. Arrendamento, por si só, não é nenhuma novidade no Brasil, mas essa norma ela traz novidades, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2019, que foi o ano em que começou essa norma aqui no Brasil, traduzida pelo CPC 06, revisão 2. Essa norma, diferente da norma anterior, ela acaba eliminando aí a classificação entre arrendamento financeiro e operacional. Então, ela traz um único modelo de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Então, esse é o grande marco dela. Isso é um ponto importante, que esse efeito é só para as arrendatárias, não para o arrendador. Então, diante dos impactos que essa norma ela traz para as empresas, o nosso objetivo de pesquisa foi exatamente avaliar os impactos da aplicação da nova versão do CPC 06 nas demonstrações financeiras das empresas de comércio, telecomunicações, transporte aéreo, listadas na Bolsa de Valores B3 no exercício de 2019, ou seja, no primeiro ano que ela entrou em vigor. Então, foi um desafio, porque foi a partir dali que a gente conseguiu identificar alguns impactos, principalmente de adoção e no período final. A justificativa da pesquisa é que alguns estudos ficaram muito focados em analisar os impactos dos indicadores econômicos e financeiros, que, de fato, a norma ela vai provocar isso. Então, a gente viu como uma oportunidade, uma relevância fazer essa análise também baseado na adoção inicial. Qual foi o impacto para as empresas no momento de transição e no momento final dela? Saindo um pouco dessa análise, um pouco mais de indicadores econômicos. O nosso referencial teórico, a gente acaba trazendo inicialmente um histórico da norma em si. Como eu disse, a norma não é uma norma nova, é uma norma antiga,
que vem lá desde a Lei 11.638, junto com o CPC 06, logo após vem o CPC 06R1, que é uma revisão inicial, e agora uma segunda revisão da norma, que é o CPC 02, versão 2. Versão 2, exatamente. E aí, qual é a grande situação dessa norma? Primeiro, ela muda um pouco um conceito, que a norma anterior, ela aborda a transferência de risco. No caso aqui, ela aborda a transferência de controle, que assim, é algo muito mais substancial. Se a gente olhar, antigamente era feito assim pela forma, hoje é olhado pela essência do contrato. O que aquele contrato está dizendo? O nosso referencial teórico, além de trazer todo esse contexto histórico das normas, a gente acabou trazendo também, explorando exatamente essa mudança de contabilização, trazendo essa figurinha, que é do próprio IASB, que mostra exatamente, ela é bem didática, ela mostra que o arrendamento operacional ele estava fora dos balanços das empresas. A partir da nova norma, essas informações de direito e obrigações acabaram entrando tanto no ativo como no passivo, ou seja, ativo de direito de uso e passivo de arrendamento. Então, ela é muito esclarecedora, porque ela mostra exatamente onde que está registrado isso. Então, o nosso referencial teórico, a gente teve a preocupação de mostrar tanto como era a contabilização anterior, como a atual, que é justamente a atual que vai fazer a diferença nos balanços das empresas. Então, norteando um pouco o nosso referencial teórico, a gente julgou ser importante colocar um pouco da padronização, porque agora você, como tem um modelo único de contrato, as arrendatárias, no caso, não vão precisar fazer uma análise de classificação de arrendamento financeiro e operacional, ela tem um único contrato. E um contrato que você precisa olhar mais pela essência, como eu disse anteriormente, do que pela forma. E isso acaba o quê? Gerando maior discussão nas empresas. Interessante que essa imagem ela traz hoje o cenário atual das empresas. As empresas, antes, o contrato iria direto para a contabilidade, e o contador ele fazia lá a análise e classificava como uma despesa, né, operacional. Hoje não, esse contrato ele precisa passar por várias áreas da empresa, deve haver uma discussão entre os funcionários, entre os colaboradores, tanto de marketing como de fiscal. Há um conjunto de análise, justamente para definir a melhor forma de contabilizar isso, porque o contador ele não tem todas as informações do negócio em si, da negociação. Então, a norma acaba explorando um pouco essa parte de avaliação de impactos. Outro destaque que a gente deu também no nosso referencial teórico foi justamente o controle do uso. Né? Para ser arrendamento, a norma ela esclarece e ratifica que precisa ter o controle daquele uso. Não mais só o controle dos riscos, mas sim o controle do uso daquele equipamento que a empresa está arrendando. E, por fim, a gente explora muito no nosso referencial teórico a parte de contabilização, que é justamente o que muda para a arrendatária. Agora, os equipamentos, os veículos, né, os aluguéis, ficam todos dentro do balanço das empresas. Partindo para a parte da metodologia, a nossa classificação de pesquisa ela é descritiva, ela é exploratória, bibliográfica, principalmente documental, porque utilizamos as notas explicativas, analisando as políticas contábeis, e qualitativa. A amostra da pesquisa ela representa 36 empresas, então realmente foi um trabalho bem pesado, porque tivemos que analisar todas as 36 empresas, todas as informações que constavam na nota explicativa. É um trabalho que você precisa olhar tanto o balanço, como também olhar o que diz a política contábil em termos de alteração de norma, o que a política contábil de direito de uso imobilizado aborda sobre isso, o que a nota explicativa de passivo de arrendamento explora, esclarece as especificidades, e que foi, na verdade, o maior impacto disso foi nas empresas de varejo na análise, porque a gente tem hoje 28 empresas de varejo, enquanto 2 de transporte aéreo e 6 de telecomunicações. Então, é um grupo muito grande esse de varejo. A coleta de dados foi realizada manualmente, a gente coletou tudo manualmente, através aí de uma análise documental das demonstrações financeiras, coletando isso direto do website da CVM. Travou para mim. Travou.
Travou também. Travou aí também? Eu Acho que é fiquei em lá dúvida na se internet. era minha. Acho que é a internet do André. É, fiquei em dúvida se era minha dele. De 2020, ou seja, recente. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá voltando agora, você estava congelado. Voltou? Sim, Posso continuar então? sim, por favor. Ok. Vou voltar aqui na metodologia rapidamente. Nossa pesquisa era classificada como descritiva, exploratória, biográfica, documental e qualitativa. A amostra da pesquisa ela representa aí 36 empresas, 6 de telecomunicações, 28 de comércio e 2 de transporte aéreo. A coleta de dados ela foi realizada manualmente, através aí de uma análise documental das demonstrações financeiras das empresas, por meio aí do website da CVM no mês de novembro do ano de 2020, ou seja, foi uma coleta bem recente e também trabalhosa. Travou novamente, né? Isso. Acho que às vezes o que pode ajudar é não sei se pode, né? Mas o André desligar a câmera, que Agora, pesa bastante. explorando um pouco os nossos resultados, que é o que mais interessa e o mais importante. Estão ouvindo agora? André, será que se você desligar a câmera, talvez melhore? Porque travou novamente. Mas aí não compromete, acredito, né? Estão ouvindo? Agora Então, André, só que está travando um pouco. Acho que se você desligar sua câmera, talvez ajude. Porque quando Eu desliguei. compartilha a tela e com câmera, pesa bastante. Eu desliguei a câmera, não desliguei? Ainda não. Aqui ainda está aberto. Foi? A câmera ainda está aberta, mas se Mas está você ouvindo quiser... direitinho? Vai Sim. melhorou. Tá, vou continuar aqui. Então, os nossos resultados a gente separou por setor, tá? A gente trabalhou com o setor de telecomunicação, comércio e transporte aéreo e tentou fazer uma relação entre os setores. Deixa eu sair do outro aqui que fica mais fácil. Eu estou com duas internet, pode ser isso. Então, a gente, na parte de exploração do comércio, a gente identificou que dentre as 28 empresas totais do setor de comércio, 17 aderiram ao método retrospectiva modificado. 4, a retrospectiva modificada simples, 2, a retrospectiva completa e 1 ao efeito cumulativo e 1 ao prospectivo. 3 empresas não informaram o tipo de abordagem. Então, isso é importante, porque o método de retrospectiva modificada é um método um pouco mais simples. Então, a tendência realmente é que as empresas assumam esse tipo de abordagem. Dentre as 28 empresas desse setor, 7 não deram nenhuma informação sobre o tipo ou o número de contratos, 11 empresas não informaram a quantidade de contratos ou não especificaram os contratos existentes. Há uma quantidade grande de contratos de arrendamento que tratam especificamente de aluguel de lojas, escritórios, fábricas e centros de distribuição, ou seja, imóveis. Então, o que a gente identificou no setor de comércio, que o principal aí é justamente imóvel que as empresas arrendam. A Via Varejo e a Raia Drogacil foram as empresas que tiveram impactos significativos com a adoção do FRS 16. Isso mostra-se em termos de valor absoluto. Isso traz aí uma oportunidade de pesquisas para os próximos pesquisadores aí, tentar avaliar por que essa empresa tem mais arrendamento, que tipo de contrato que traz esse impacto para ela. Verificou-se que não houve um padrão de divulgação, pois algumas empresas foram mais objetivas e outras mais detalhistas, principalmente explorando a parte conceitual. Isso é algo comum que a gente encontra hoje em notas explicativas, né? Algumas trazem bastante informação e outras trazem poucas. Em relação a telecomunicações, todas as empresas informaram impactos sobre a aplicação da adoção da norma, isso é um ponto positivo. Houve esclarecimento sobre o método escolhido para a aplicação inicial, ou seja, método retrospectivo modificado, ou seja, esse de fato é um método mais utilizado pelas empresas.
As empresas informaram que houve revisão dos seus contratos, é um ponto importante, e os impactos em contratos de aluguel, principalmente em contratos de torres. Isso a gente achou interessante porque é algo que a gente nem imaginava que teria, né, que é um contrato de aluguel de torres. A Telebrás foi a única empresa que não informou impactos de adoção e apresentou pequenos valores absolutos, assim como a Algar. Então, são empresas que não divulgaram tanto valor montante de arrendamento. Por outro lado, as empresas Telefônica SA e Oi divulgaram os valores de ajustes com 8 bilhões, e a TIM representou aí apenas só 5 bilhões, menor que a Telefônica e a Oi. A TIM, dentre as empresas de telecomunicações, evidenciou de forma mais completa os impactos e procedimentos realizados na aplicação do novo modelo de arrendamento. Isso é um ponto interessante porque a TIM hoje ela pertence aí ao mais alto nível de governança corporativa da B3. Então, realmente, a empresa tende a ter informações mais completas, mais relevantes, inclusive aí do próximo trabalho do Bruno. Então, ela tende a informar mais esse tipo de esclarecimento. Trazendo aí um pouco de transporte do setor de no caso dos impactos no setor de transporte aéreo, o que era esperado, né? De forma geral, as políticas contábeis descrevem de forma bem completa os procedimentos de reconhecimento e mensuração dos contratos. A Azul fez a opção de abordagem pelo método retrospectivo completo. Isso foi um ponto que chamou bastante atenção da gente, porque, diferentemente da Gol, que está dentro do mesmo setor, ela fez aí um método de transição retrospectivo modificado simples, e aí a gente começa a refletir nas escolhas que são feitas de abordagem de transição das empresas dentro de um mesmo setor, diferente. Uma fez que é completo, que é muito mais trabalhoso, de repente para ser mais interessante para ela, e a outra fez pelo modificado simples. Partindo para uma reflexão dos resultados, o principal contrato de arrendamento é o de aluguel de aeronave e os seus custos de manutenção. É importante destacar que a Gol tem um quantitativo de contratos bastante superior que a Azul, porém apresentou um montante inferior de reconhecimento de ativo, direito de uso e passivo. Esse também foi um outro ponto importante que a gente achou, que apesar de uma empresa ter uma quantidade maior de contratos, não quer dizer que o valor de registro, né, de reconhecimento de direito de uso e passivo acompanhe essa quantidade de contratos. A abordagem de transição utilizada pela Azul é mais complexa, enquanto que a Gol apresentou informações mais objetivas e robustas. Isso facilita o leitor a analisar o impacto daquela norma na empresa, né? É muito mais fácil. Em relação às considerações finais, para a gente fechar o nosso trabalho, todas as 36 empresas divulgaram algum impacto com a vigência da norma IFS 16, e o setor de transporte aéreo apresentou o contrato de aluguel de aeronaves, o que era esperado. O setor de comercial, de imóveis, e o de telecomunicações, aluguéis de torres. Então, esses foram os principais contratos que foram representados pelas empresas. O setor mais impactado percentualmente foi o de transporte aéreo, o que já era esperado também, uma faixa aí de 40% a 63% de representatividade em relação ao seu ativo total, e, em seguida, o comércio e telecomunicações, ficando aí na faixa de 20% a 39% de representatividade do ativo total. Perceba que, se a gente olhar em termos percentuais, hoje o arrendamento realmente ele representa muito para as empresas, é quase que 50% do patrimônio dela. Aqui tem um pouco das nossas referências, a gente utilizou o próprio CPC, né, a norma internacional, trouxemos também um pouquinho sobre o que os auditores, né, as empresas de auditoria trazem, porque são as principais empresas que discutem o processo de transição, e a gente trouxe também uma referência do professor Niama e os demais, né, que ele é importante discutir bastante essa parte de arrendamento na literatura. A gente agradece, esses aí são os nossos contatos, professor, e a gente passa a palavra. Certo. Obrigada, André, pela apresentação. Vou fazer alguns comentários e depois vou abrir, né, esse espaçozinho aí previsto para perguntas do público. Bom, primeiro, parabenizar, né, já os autores, me referindo também ao próximo trabalho, porque a gente sabe que fazer pesquisa no Brasil não é uma coisa simples, né, e em tempo de pandemia ainda se tornou uma tarefa ainda mais difícil, né, vocês fizeram um trabalho, assim, de coleta de dados, de análise, assim, dá para perceber que foi um trabalho robusto.
Então, parabéns pela iniciativa, pelo tema também, né, que é um tema atual, relevante, embora no texto isso não tenha ficado tão claro, né, como você colocou aí na apresentação. Então, alguns aspectos, como, por exemplo, a justificativa e as contribuições do trabalho, eu percebi que na apresentação estão melhor colocados até do que no texto. Então, eu vou fazer algumas observações no sentido de vocês avaliarem se vale a pena ou não considerar, né, as minhas sugestões no sentido de melhorar o texto, né, e também o trabalho como um todo. Então, eu vou começar pelo começo. Já aqui no resumo, né, para mim também ficou um pouco confuso essa questão da contribuição que vocês colocaram, que a contribuição é esclarecer aos usuários da informação contábil os julgamentos e os seus reflexos. Então, quando a gente fala de contribuição, é importante pensar também a contribuição acadêmica, né, que esse trabalho está trazendo, né, então isso precisa ficar mais claro aqui no texto, preferencialmente nos lugares onde as normas, né, recomendam, que é na introdução, no resumo e nas conclusões, né, as contribuições do trabalho. Eu destaquei também um aspecto aqui, que nas palavras-chave, vocês utilizaram adoção inicial. Na minha perspectiva, não considero assim uma palavra-chave, que a palavra-chave são, o nome diz, né, são aquelas palavras que vão ajudar até em ferramentas de busca, né, em relação ao tema e aos conteúdos discutidos aqui. Então, a adoção inicial não me parece ser uma boa palavra, mas é só uma sugestão. Na introdução também tem algumas siglas que não estão definidas quando você se refere na primeira vez, né, como IASB e algumas outras siglas. Algumas vocês tiveram o cuidado de definir inicialmente, e outras não, então chamei a atenção um pouco em relação a isso. E eu senti falta também da questão de pesquisa, né? O objetivo está muito claro, né? Vocês conseguem, inclusive, atingir, né? Responder ao objetivo, porém, não é obrigatório que se tenha, mas recomenda-se que se tenha uma questão de pesquisa que ajuda, né? Norteia melhor a condução tanto do processo como do próprio texto final. Então, eu senti falta da questão de pesquisa. E em relação ao referencial teórico, né, que é uma observação que eu fiz, inclusive, já adiantando aí também, em relação aos dois trabalhos. Na minha avaliação, na minha percepção, não se trata de um referencial teórico, porque vocês não discutem aqui uma teoria, né, ou uma abordagem conceitual mais robusta. Então, eu acredito que utilizar o termo revisão de literatura talvez seja mais adequado, né? Isso também é uma recomendação das próprias normas e dos teóricos, né, de metodologia científica, de que quando você não tem uma teoria de base, né, é mais adequado você utilizar o termo revisão de literatura, porque é o que vocês fazem aqui, né, uma revisão de literatura, levantamento de alguns conceitos e inclusive trazem trabalhos técnicos, né, não acadêmicos, que são as empresas as produções, né, das empresas de auditoria e de revisão de estudos anteriores. O que mais que eu destaquei aqui? Tem alguns errinhos de ortografia, mas pouca coisa, né? Eu acho que vocês devem estar pensando na publicação, então acho que valeria a pena fazer essa revisão ortográfica. E algumas referências também, que ou estão referenciados, por exemplo, o ano, Pinho, Carmo e Zanola. No texto está 2020, no final das referências, no texto consta 2021, nas referências finais consta 2020, então são coisas assim pontuais também que acho que vale a pena corrigir. E vocês citam aqui na página, deixa eu ver aqui exatamente a página que eu anotei, a página, acho que 8, né? Vocês se referem a um estudo do IBRACON, mas não consta nas referências. Que estudo é esse? Né? Vocês citam um estudo que, inclusive, justifica a professora, escolha só
Só para confirmar, na verdade, esse estudo está na referência como Gutierrez. Nova regra Tá. contábil afeta. A gente colocou, na verdade, o próprio jornalista, né, que fez a publicação. Entendi. Então, talvez deixar isso Talvez mais trazer claro. a sigla do IBRACON, né, só para deixar mais claro. Isso. Tá bom. Ainda falando em questão de normas, né? As tabelas também não estão em formato de tabela, né? Estão em formato de quadro. Aí ou vocês mudam o formato, ou ao invés de chamar tabela, chama quadro, né? Aí também é uma questão de norma. E aí, um último comentário, que inclusive é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Antes de abrir para os demais fazerem questionamentos. Também eu senti falta de que vocês falassem um pouco das limitações do estudo, né? Que é importante também, qualquer pesquisa tem limitações, e é importante também trazer essas limitações nas conclusões, principalmente. Vocês discutiram, inclusive, na apresentação, você também trouxe essa discussão em relação às abordagens, a metodologia de transição, né? De adoção da norma. A abordagem retrospectiva, a modificada, a simples, a completa, a prospectiva. Então, vocês trazem isso nos resultados, mas em nenhum momento do texto vocês fazem essa discussão, ou seja, isso então ficou um pouco solto na minha percepção. Isso é um objetivo secundário, né, da pesquisa. Então, se for, é importante trazer antes, né, porque é importante essa discussão, como isso se relaciona com os objetivos da pesquisa, qual a diferença entre as abordagens e qual a importância de se discutir essas diferentes abordagens de metodologia de transição para a adoção das normas, né? Porque como isso só aparece nas conclusões, então, para mim, na minha percepção, ficou um pouco solto isso, então precisa amarrar melhor, né? Já que vocês consideraram importante discutir isso nas conclusões, precisa aparecer antes porque que é importante essa discussão em relação a essas abordagens, né? Então, é isso que eu queria que vocês explicassem um pouco melhor, né? Por que que isso apareceu, qual é a diferença, qual a importância de discutir essas abordagens e, a partir das suas colocações, depois eu vou abrir para perguntas do público. Era essas as minhas observações. Professor, eu concordo realmente. Na verdade, quando a gente fala de impacto de adoção inicial, né, que é o termo que a gente utilizou, de fato, aparece sim a abordagem de transição. Eu concordo que realmente a gente discutiu essa visão um pouco melhor de crítica, a gente discute isso no resultado, mas também o leitor ele não vai saber o que seria uma abordagem inicial, uma abordagem modificada. Então, faz todo sentido esse comentário. Eu acho que a gente pode sim explorar isso no referencial teórico, até colocando lá de forma melhor como a própria norma estabelece o que é a abordagem completa, o que é a modificada simples, o que é a modificada completa, até para que o leitor possa saber também, dentro da revisão de literatura, o que é cada conceito. Então, concordo e a gente vai trabalhar assim nesse ajuste. Certo. Então, está aberta aí a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. Pode abrir o microfone, perguntar, ou se preferirem pelo chat, não sei. Eu tenho... Pode falar? Sim, por favor. Primeiro, parabenizar o André pelo trabalho, bem legal. Fiquei só com um ponto, André, não sei, até complementando um pouco, depois vai ser o meu estudo que eu vou apresentar. Vocês, ao verem, vocês foram bem a fundo na demonstração, deu para reparar, vocês fizeram um estudo bem qualitativo, vocês sentiram falta da informação que as arrendatárias deixaram, né, de classificar o leasing operacional financeiro. Vocês chegaram a ver algumas empresas ainda fazerem menção ao tipo de contrato e, de alguma maneira, sentiram falta dessa informação? Uma dúvida. Não, Bruno, na verdade, ela não faz essa menção de se é arrendatária ou arrendadora tão detalhado, não. Ela cita lá o que é um contrato de arrendatária, mas ela não aprofunda muito. Tanto, e assim, isso é muito subjetivo também, porque como a gente contou lá, a gente identificou que tem empresas que detalham muito, que trazem uma bagagem grande de informação, e tem outras que são, de repente, por questões práticas ou por decisões internas, não divulgam informações mais completas. E aí, na sua avaliação, você fica um pouco limitado em relação a isso. Então, assim, é muito divergente a quantidade de informação
tipos de contrato, se é arrendatário ou não, que as empresas divulgam. Então, é difícil fazer esse tipo de análise, tá? A gente não conseguiu constatar e o resultado que a gente achou é que as empresas, elas divulgam informações de forma divergente. Não há um padrão de divulgação. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu sim, de maneira bem clara até. Obrigado. Mais alguém? Tem alguma pergunta, algum comentário também? Pode ser algum comentário. Ninguém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não, né? Bom, então, eu agradeço, né? Professor, agradeço também e peço desculpas aí pela internet, tá? A gente já previ que isso poderia acontecer. Isso, infelizmente, a gente não tem como controlar, né? São fatores adversos, totalmente alheios à nossa vontade. Acontece com qualquer um. Então, obrigada, André, pela excelente apresentação. Espero que você continue aqui com a gente, né? Prestigiando aí a apresentação do próximo trabalho, que vai ser apresentado por Bruno. Não é isso, Bruno? Esses estudos, eles acabaram se complementando, né? Eu acho que foi realmente muito bem escolhido pela coordenação, né? Essa junção desses dois estudos, que eles são complementares. Então, o Bruno vai falar sobre a capitalização do leasing operacional, uma análise crítica sobre a Value Relevance nas companhias abertas brasileiras, a partir também da mesma norma, IFRS 16. Então, eu vou passar a palavra. Posso compartilhar a tela? Sim, por favor. Está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo, então. Então, esse foi um trabalho. Então, o título do trabalho, vou controlar o tempo aqui. O título do nosso artigo, meu nome é Bruno, né? Eu sou aluno do programa de doutorado da FUCAP e sou professor também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, o artigo que a gente desenvolveu, eu e os dois professores do programa, tem como título A Capitalização do Leasing Operacional, uma análise crítica sobre o Value Relevance das companhias abertas brasileiras a partir da IFRS 16. O objetivo da pesquisa, basicamente, foi investigar se a mudança da norma trazida para a IFRS 16 tem relevância para a informação contábil, se ela agrega informação, ela é value relevance para o mercado de capitais brasileiro, tendo em vista que toda mudança de normativo gera custos, né, para que a empresa possa aderir e possa, teoricamente, prestar mais informações sobre determinados aspectos. Então, tem o custo de mudança e o custo informacional da norma. As palavras-chave são IFRS 16, leasing e value relevance. Motivação e justificativa da pesquisa, a gente encontrou uma lacuna presente, principalmente entre estudos internacionais e estudos do Brasil, sobre o value relevance do leasing operacional. Dois slides à frente eu vou comentar um pouco, vou voltar nesse tópico. Mas então tem uma lacuna, os estudos internacionais normalmente já encontravam value relevance, só que já vale mostrar e levantar um ponto de atenção que esses estudos eram feitos antes, né, da capitalização ser obrigatória. Eram estudos que eram realizados por meio de divulgação e nota explicativa. E aí foi o que o André comentou anteriormente. Quando você vai para divulgação e nota explicativa, você tem uma certa subjetividade. Tem empresas que abrem mais informações, empresas que abrem menos. Então, você tem uma dificuldade em fazer... Você tinha uma dificuldade em fazer essa capitalização por meio de informações meramente prestadas em notas explicativas. Então, mas tinha uma lacuna entre os estudos nacionais e os internacionais. Também teve como motivação discutir um pouco, foi até uma pergunta que eu fiz para o André, discutir um pouco o fim da segregação do leasing operacional e financeiro para as arrendatárias. Tem um estudo da Lindsay, que eu comento no artigo, de 2006, que ela fala que o mercado enxerga a importância
nessa segregação, principalmente do passivo. Nosso estudo focou no ativo, mas principalmente no passivo, que é o estudo dela. Tá? Verificar o impacto, né, quantitativo e qualitativo da IFRS 16 e ver a dificuldade de implantação e o grande impacto da norma em termos quantitativos. O André já discutiu bastante isso aí na apresentação dele. Tá? Então, aqui só não está no artigo, mas eu trouxe para a apresentação, um estudo feito pelo Ibracon, que ele viu que, por exemplo, o setor... esse estudo é feito das empresas IBRX-100, né, 100 empresas mais negociadas na Bolsa. Eles viram que 74% dessas empresas foram afetadas pela IFRS 16 e, por exemplo, o setor de varejo, que foi um dos mais impactados, teve valores ali em torno de 25 bilhões, né, 24 de ativo e 25 de passivo. Tem um descasamento ali da norma entre ativo e passivo. Então, a gente vê que são valores realmente bem relevantes para o mercado de capitais, principalmente brasileiros, né, que a gente está falando de valores não tão grandes. Então, aí o estado atual do conhecimento era exatamente esse ponto, né, que eu comentei anteriormente, que, poxa, como você não tinha a obrigação das empresas capitalizadas, não tinha obrigação não, nem podiam, né, ativarem, capitalizarem o leasing operacional, elas apenas divulgavam em notas explicativas informações. O CPC 6 já exigia uma série de divulgações em notas explicativas, mas essas divulgações sobre os seus contratos de arrendamento operacional, o mercado já precificava essa dívida por meio das notas explicativas, só que você tinha uma dificuldade de chegar num valor objetivo, de qual o tamanho dessa dívida que a empresa tinha por meio de contratos de leasing operacional. O mercado tentava fazer uma aproximação, mas essa maneira construtiva de você chegar ao valor gera problemas metodológicos, tá, em estudos acadêmicos. Então, esse é um ponto interessante de partida para os estudos que surgem agora após a implantação da IFRS 16. Que você já foge do problema metodológico de qual o valor. Tá? Você não está mais discutindo qual o valor, você tem o valor ali. A empresa está lá no balanço dela e agora vai ter um valor exato ali na sua nota explicativa. Então, você já resolve um problema, e esse eu acho que é um grande atributo dos estudos que surgem agora após a implantação da norma. Então, como contribuição é isso, é discutir o tema, né, e confirmar se existe essa diferença dos achados internacionais para os achados aqui no Brasil. Tá? Aí a fundamentação teórica, basicamente, a gente dividiu no seguinte, em 3 aspectos. A gente fez uma evolução da normatização sobre o leasing, tá? A gente não entrou de maneira tão detalhada do que a norma trouxe. Acho que o estudo do André vai mais a fundo nesse ponto. A gente tocou de maneira bem superficial a evolução da normatização de leasing no Brasil e no mundo. A gente dividiu Brasil, mundo e Estados Unidos. Depois a gente procurou buscar estudos anteriores, né, sobre a qualidade e sobre a segregação da divulgação do leasing, porque assim, o IASB, assim, ele vendeu que é importante a capitalização do leasing, mas é esquisito, né? Porque primeiro ele vai atrás fala da importância do leasing financeiro, já era feito no mundo, só que no Brasil que demorou mais. E aí, do nada, ele fala, poxa, não, agora temos que capitalizar o leasing operacional. Óbvio que tem um pouco de política aí por trás, e aí a gente procurou identificar estudos que mostrassem, olha, será que essa separação... E aí, o IASB deixa para arrendadora, muda só para arrendatária, e defende com unhas e dentes que é legal isso. Então, a gente procurou estudos acadêmicos que tentassem mostrar, olha, a separação traz informação sim, essa segregação entre leasing financeiro e operacional, que no Brasil é recente, porque a gente nem o leasing financeiro fazia, mas, por exemplo, no S-Gap já há muito tempo se faz, por isso que na fundamentação teórica a gente fez um histórico ali, e aí a gente mostrou, olha, tem estudos aí, principalmente da Índice, que fala, olha, o mercado enxerga assim, a importância da separação do leasing financeiro e operacional na arrendatária, até porque são características de dívidas diferentes, são custos diferentes, um é um custo fixo, outro é um custo variável. Então, assim, a gente conseguiu trazer estudos ali na nossa revisão de literatura que mostravam isso, tá? E aí, o terceiro tópico ali da revisão de literatura foi falar um pouquinho sobre o value relevance, e principalmente nesse tipo de informação, de leasing operacional, que eram os estudos anteriores feitos antes de maneira construtiva, né, antes da obrigação da empresa ter ali o leasing capitalizado. A hipótese da pesquisa, já na parte metodológica, a hipótese nula, né, seria que a capitalização do leasing operacional não traz relevância para a informação contábil. Tá? A ideia era que essa hipótese nula fosse rejeitada.
Então, a coleta de dados, a amostra consiste de 164 observações, mas como é um cross-section, né, pode falar que são 164 empresas. A gente está estudando um determinado ponto do tempo. E o ponto é o primeiro trimestre de 2019. Esse é o ponto do tempo que a gente está estudando, que é quando a IFRS 16 se torna obrigatória aqui no Brasil, né? O CPC 06 GR2 se torna obrigatório. Então, são as primeiras demonstrações que vêm com a adoção da norma, e até vai ser um ponto de limitação da pesquisa, e que eu vou comentar lá na frente, que é difícil, porque a partir daí, acabando 2019, você começa a ter dificuldade de ver, de enxergar em termos quantitativos o impacto do leasing operacional, tendo visto que agora ele se juntou ao leasing financeiro. Então, você fazer esse tipo de estudo, sem ser ou na primeira ITR de 2019, ou ser na DF final de 2019, se torna praticamente impossível. Você teria que, sua amostra vai reduzir bastante, porque você teria que procurar empresas que ainda divulgam, de alguma maneira, por vontade própria, né, o impacto, o quanto daquilo ali de direito de uso é referente a leasing financeiro, quanto é leasing operacional. Então, você perderia muita amostra, por ser estudo econométrico, acabaria dificultando bastante o seu trabalho. Tá? O modelo empírico, né, o modelo de Olson, 95, basicamente, acho que é bem consagrado aí na academia, onde você tem o valor de mercado da empresa, né, o valor da ação dela, e ele é explicado, né, regredido em relação ao patrimônio líquido e o lucro líquido. PL e o lucro líquido é o modelo original, são as variáveis de controle. E, normalmente, os estudos de value relevance acrescentam a variável de interesse para ver se elas são relevantes em relação ao preço da ação da empresa, né? São relevantes em relação ao que o mercado considera ali para precificar a ação. Então, análise de resultados, a gente encontra aí, primeiro, numa análise descritiva, a gente viu que as empresas da amostra, 164, se não me engano, o impacto do leasing operacional, da capitalização do leasing operacional ali no ativo dessas empresas foi de 214 bilhões de reais. Então, já se nota que é um impacto bem relevante. E lembrando que a gente teve perda ali na amostragem. A gente não pegou instituição financeira, tem empresa que a gente não conseguiu ver o leasing operacional, de maneira alguma dava para segregar ele do leasing financeiro. Então, a gente está trabalhando ali com mais ou menos um terço da B3, né? Um impacto ali de 214 bilhões, um impacto bem relevante. Tá? Em termos de resultado da regressão, a gente vê aqui que então, a variável leasing operacional ela é estatisticamente significativa e ela tem um valor, né, o beta dela ainda é superior ao lucro e PL, mostrando que ela tem um poder explicativo grande em relação ao valor de mercado da empresa. E aí, quando os outros testes, fizemos o teste F, mostrando que a regressão tem poder explicativo, é significância de 1%, tá? E fizemos teste de autocorrelação do resíduo, tá? Onde comprova ali que os resíduos são independentes. E a gente fez também a regressão sem incluir a variável de interesse, ou seja, a regressão só com as variáveis de controle, que é o modelo original de Olson. E a gente vê que o nosso R quadrado ajustado sai de quase 67% para 43%, mostrando então que o modelo econométrico com essa variável de interesse, com o leasing operacional, ele é mais explicativo para o valor de mercado da empresa. Então, isso é bem interessante, tá? Porque assim, já era sabido que o mercado fazia esse ajuste antes mesmo da entrada em vigor da norma, mas a gente conseguiu agora, com dados concretos, sem problemas metodológicos, comprovar que realmente tem relevância essa informação para o mercado de capital. Tá? Então, a conclusão é essa, a gente descoberta, né, assim, os achados da pesquisa que indicam que realmente o leasing operacional tem uma relevância sobre a informação contábil, então que foi uma mudança trazida que realmente valeu a pena, tá? Mas, por outro lado, a gente traz uma crítica aí em relação a não, pelo menos o IASB poderia ter solicitado que a empresa divulgasse de alguma maneira em nota explicativa ainda o quanto daquilo ali é operacional e financeiro, tá? Porque não custa nada, você pode ativar ali o leasing operacional. A discussão ali no IASB se deu muito na dificuldade de segregação dos dois contratos. Mas, poxa, se fez isso durante 30 anos. Então, assim, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha subjetividade, é uma ferramenta interessante, porque são dois tipos de contratos bem distintos entre eles. E principalmente quando a gente estiver olhando passivo, dívida, tá? Então, assim,
uma discussão que a gente trouxe, não tão estatística, mas mais em termos de texto, é isso, o fim dessa segregação para arrendatária, que pode prejudicar ali uma informação qualitativa sobre as demonstrações financeiras com base já em estudos anteriores. Limitação e sugestão, a limitação foi a temporalidade do estudo, né? O estudo econométrico teve que se prender ali um cross-section, não tem como fazer um painel, por exemplo, porque você começa a ter perda de informação. Talvez como sugestão de estudo futuro, ampliação dessa amostra para outros países, principalmente aqui da América Latina, ver se foi parecido. E uma maior discussão sobre, principalmente econométrica, né? Pegar o estudo da Lindsay, que tem uma econometria mais robusta, e ver realmente que o fim dessa segregação para fins de divulgação entre leasing operacional e financeiro realmente prejudicam ali, diminuem a informação para o mercado de capital. Então, acho que isso aqui vale para uma discussão para estudos futuros, de maneira mais, não tão qualitativa, mas mais quantitativa, com modelos econométricos aí mais robustos. Tá? Essa foi a minha apresentação, meus contatos, meu e dos professores que participaram do estudo, e queria agradecer e estou aberto aí para qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Vou fazer alguns comentários também em relação, ressaltando, né, a minha percepção, são sugestões que eu tentei trazer aqui no intuito de tentar contribuir para uma melhoria aí do trabalho, mas cabe a vocês, em concordância ou não com os demais autores, né, acatarem ou não. Então, parabéns também pelo trabalho, né, eu gostei muito do trabalho, porque o primeiro, né, fez uma análise qualitativa bem interessante, e aqui vocês trouxeram uma análise quantitativa, mas também tentaram trazer, né, como o próprio título propõe, alguns aspectos críticos, né, de estudos anteriores, para enriquecer aí esses resultados. Então, eu vou fazer algumas contribuições e também algumas coisas que eu gostaria que vocês esclarecessem melhor, que exemplo do trabalho anterior, algumas coisas ficaram mais claras até na apresentação e menos no texto, né? Então, é importante também trazer essa melhoria aí para o texto. Então, em relação a aspectos normativos, né, também tem algumas referências, a exemplo do trabalho anterior, que aparece com a data, né, diferente do texto e lá no final do texto. Também tem um estudo que vocês citam aqui na página 6, que não ficou claro qual é. Vocês dizem, o estudo desenvolvido no mercado de capitais brasileiro não encontrou o mesmo resultado. O estudo, né? Então, estão se referindo a um estudo específico, mas não diz qual é, ou se vocês estavam se referindo a estudos, né, que vocês falam mais adiante, que estudos desenvolvidos no mercado brasileiro chegaram a resultados diferentes do que os estudos internacionais. Então, não ficou muito claro aí se vocês estão falando dos estudos em geral ou se é um estudo específico, e se for, né, acho que precisa dizer qual é o estudo. Uma dúvida que eu fiquei, né, uma primeira dúvida foi por que vocês utilizam o termo BMF Bovespa, não B3? Aí você pode falar depois, né, que eu concluí aqui as observações. Os objetivos e a pergunta de pesquisa também estão claros, né, vale ressaltar. Em relação ao termo referencial teórico, também a mesma observação que eu fiz, né, é uma forma de ver, acho que o termo revisão de literatura, como você mesmo abordou aí na apresentação, talvez seja mais adequado. E na análise e discussão dos dados, né, assim, vocês discutiram muito a questão estatística do modelo, mas eu senti falta de uma discussão maior dos resultados estatísticos, né? Vocês tentam compensar isso com essa discussão da análise crítica de algumas observações de autores e de estudos anteriores, mas os resultados da análise, da análise quantitativa a partir desse modelo que vocês escolheram, eu acho que vocês poderiam melhorar mais, explorar mais, né, essa discussão, porque eu senti, assim, um certo... ficou um pouco desnivelado, né, digamos assim, da discussão estatística com a discussão dos resultados do estudo. Então, acho que vocês podem melhorar mais aí essa discussão dos resultados do estudo
Em relação à análise crítica, né, que eu achei assim, interessante, achei que é o ponto mais rico do trabalho, vocês trouxeram estudos anteriores, levantaram esse debate, né, de que ao mesmo tempo em que a norma aumenta, né, a relevância e influencia na precificação das ações, né, que é o foco de vocês, né, as ações das empresas listadas, também gera essa perda qualitativa de informação, que você deixou bem claro também na sua apresentação, que isso é importante, que seria interessante manter, né, essa informação também. Porém, vocês, no texto, vocês não se posicionam, né, vocês trazem o debate, foi uma escolha de vocês não se posicionar, se a norma trouxe mais aspectos positivos do que negativos, né, se foi uma escolha de vocês e não se posicionar, e eu gostaria que você, agora, né, eu ouvir de vocês qual é a opinião de vocês em relação a isso, se é mais positivo, se é mais negativo, para esse, atingir esse objetivo que vocês se propõem, que é analisar em relação à influência na precificação das ações das bolsas. E quando vocês falam dos limites, né, vocês focaram muito no limite temporal, mas eu acredito que poderia melhorar um pouco aqui, acrescentando o limite do próprio modelo, né? Todo modelo estatístico tem um limite do tamanho da amostra, que como vocês citaram, que praticamente, acho que cerca de 50% das empresas ainda não tinham divulgado, e aí vocês não tiveram essas informações, então acho que acabou comprometendo um pouco também o tamanho da amostra, e é importante deixar isso claro que, em função do tamanho da amostra, né, como qualquer estudo estatístico, você não pode fazer inferências, né, para a população, acho que cabe fazer essa observação. E também, uma outra coisa que eu senti falta no texto, né, na apresentação ficou muito clara, mas no texto não está tão claro, que é em relação, principalmente na introdução, que eu acho que precisa ficar mais claro em relação à lacuna da pesquisa. Vocês só dizem que a lacuna foi identificada, né, mas na introdução não está tão bem justificada quanto mais lá adiante no texto e quanto também vocês trouxeram na apresentação, que realmente está bem mais claro, né, qual foi a lacuna que vocês identificaram. Mas a introdução, como os teóricos de pesquisa científica dizem, é onde você vende o seu trabalho. Então, é importante que isso esteja claro para o leitor se sentir mais motivado a continuar lendo o trabalho, né? Então, acho que cabe também fazer essa correçãozinha aí, eu acho que vai trazer alguma melhoria aí no trabalho de vocês. Em termos gerais, eram essas observações que eu tinha para colocar, né? E aí devolvo a palavra para os seus comentários e primeiro, agradecer pelos comentários, eu estava anotando tudo aqui. Foram bem enriquecedores, seus, mais os dos revisores. Acho que é sempre importante. Aí só o primeiro ponto, atenuar os problemas encontrados, não justificar, mas atenuar, é que esse foi o artigo da primeira disciplina que a gente fez no doutorado. Eu estava enferrujado, terminei o mestrado em 2012, então, assim, estava um pouquinho enferrujado já. Então, assim, tem alguns problemas metodológicos. Olhando hoje, eu vejo que realmente deixei passar algumas coisas. Mas em relação à página 6, eu concordo. É porque eu faço, na revisão de literatura, eu mostro, é só um estudo que teve no Brasil. Aí depois eu cito ele como o estudo, mas realmente se a pessoa, às vezes, passou direto para a revisão de literatura, acho que vale a pena citar novamente ele, anotei aqui. BMF foi um dos professores que botou BMF, pode ver que eu corrigi, só que o texto que foi para a USP não foi a versão, acho que eu dei mole, não foi a versão corrigida, tanto na apresentação está B3, mas já está corrigido mesmo, é um erro, é o nome antigo da bolsa. Discutir melhor os resultados, a gente já trabalhou isso, o texto atual já está melhor discutido, é porque na FUCAP a gente é muito estatística, então a gente fica com estatística, às vezes esquece um pouquinho do quali, né? Porque para quem está fazendo, o resultado já está na cabeça, mas às vezes falta melhor explicar ali a novela, né? Então é isso, a gente se preocupa tanto em conseguir estatística robusta e quando encontra, nossa cabeça, como está aqui, está claro, às vezes esquece de deixar melhor para o leitor. O posicionamento, não, a gente realmente resolveu ficar em cima do muro porque o foco do trabalho era mostrar o value relevance, a gente mostra que realmente valeu a pena a mudança. E como a gente não quis entrar, a gente ficaria um artigo muito grande se agora a gente entrasse em modelos econométricos para ver se a não distinção mais da informação entre financeiro e operacional do leasing
prejudica ou não o mercado de capitais, a gente deixou ali, a gente botou como ponto de atenção e sugerimos como pesquisas futuras que a gente mesmo está fazendo lá. Então, assim, a gente ficou assim, ó, a gente não tem base para dizer, a gente está mostrando aqui, ó, estudos anteriores mostram que é importante e o IASB deu muita importância para isso, foi lá e juntou tudo com uma maneira de talvez ajudar as empresas a serem mais rápidas, a terem menos custos. E assim, aí como a gente não fez um estudo, um modelo, então a gente falou, olha, fica difícil a gente se posicionar, a gente está botando aí um alerta que tem estudos que mostram que é importante, então talvez seria interessante, mas a gente sim vai trabalhar isso no futuro. E achei ótimo esse ponto da introdução, realmente acho que a introdução é tudo do trabalho, né? Se ler uma introdução meio escrita, você entende, se você ler a introdução e a conclusão, você tem que conseguir estar bem claro ali o trabalho, então acho que realmente tem muito ali a melhorar, sim. Pode deixar que eu anotei, a gente vai trabalhar em cima disso. Muito obrigado mais uma vez. Certo. Agora eu vou abrir para perguntas, né, dos demais. Quem gostaria de perguntar? Eu, na verdade, tenho uma sinalização para o Bruno. Primeiramente, parabéns, o trabalho está ótimo, bem interessante mesmo. Não tenho dúvida que ele contribui muito. Eu até estava lendo alguns estudos anteriores, e estudos anteriores também abordam que essa informação do arrendamento não traria tanto impacto, justamente porque as empresas informariam em nota explicativa e o investidor, os analistas de mercado acabam capturando essa informação na nota explicativa. Mas a gente viu no meu estudo que nem tudo é passado em nota explicativa. Pegando um gancho da professora Ana, que eu achei muito interessante um comentário que ela fez em relação à contribuição. Até como não só como acadêmico, mas como profissional de mercado também, eu acho uma sugestão que eu tenho aprendido também isso, né? É colocar detalhar um pouco mais a parte de contribuição prática, porque não há dúvida de que o seu trabalho tem uma contribuição teórica gigantesca. Mas eu acho que se você abrir uma ou duas linhas ali só evidenciando uma contribuição prática, eu, como profissional de mercado, quando eu pego o seu trabalho, fica mais fácil eu entender a validade dele. Então, assim, é uma sugestão que eu te dou, que eu tenho também aprendido em relação aos meus trabalhos também, tá bom? E nisso aí vocês se complementaram também, né? Vocês focou mais na contribuição prática, esqueceu da acadêmica, e eles fizeram o contrário, focaram mais na contribuição acadêmica, esqueceram de trazer a contribuição prática. Então, muito interessante a junção desses dois trabalhos aí, que eu acho que vocês devem já ter lido, né? E podem ambos aí se auxiliarem no sentido de agregar, né? A melhoria aí dos dois trabalhos. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Vou esclarecer algo que ainda não ficou tão claro. Queria só agradecer também ao André, anotei aqui a sugestão, André. Obrigado por trabalhar assim. Gente, o pessoal está bem caladinho. Talvez seja fome. É hora do almoço, meio-dia. É hora do almoço. Deixa eu ver aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Só parabenizando. André, ótimas apresentações, né? Realmente, ótimas apresentações, ótimos trabalhos. E se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, eu devolvo a palavra para vocês, porque até agora não apareceu nenhuma pergunta, e se vocês quiserem fazer algumas considerações, a gente passa para as considerações finais. E se até lá não aparecer nenhuma pergunta ou nenhum comentário, eu faço as minhas considerações finais. Pela ordem aí, alfabética e também de apresentação, André. Professora Ana, eu agradeço os comentários, eu acho que foram todos muito pertinentes, né? A gente ali às vezes fica tão focado no nosso trabalho e acaba não tendo visão de outras coisas que são relevantes. Então, agradeço pelos comentários, até porque a gente pretende realmente publicar numa revista e esses comentários acabam contribuindo de fato para a melhoria do nosso trabalho. Eu agradeço e agradeço a todos aí pela presença aí no nosso trabalho. Bruno? Também queria agradecer bastante a você, professora, e também ao André pela contribuição, pelo aprendizado aqui. Gostei bastante da apresentação dele, assim como os diversos trabalhos aqui da USP. E aqui foi bastante agregadores, os comentários, as discussões, que também a gente está trabalhando em cima desse artigo, em cima do próximo. E às vezes um comentário que você ouve desse, você já melhora até um outro artigo que você está fazendo. Então, queria só realmente agradecer a todos. Eu também quero agradecer, né,
pelas condições aí com pesquisa e tempos tão difíceis que estamos vivendo, acho que vale muito a pena a gente fortalecer aí essas ações de pesquisa, principalmente pesquisas que têm um viés mais prático, né, que é o caso dessas pesquisas, dessas duas pesquisas em foco. Além da contribuição acadêmica, como o André ressaltou, também tem uma contribuição prática importante, então acho que estamos no caminho certo, quero agradecer também